Você já se sentiu preso em algo que não escolheu? Como se a vida tivesse te colocado num lugar escuro e por mais que você gritasse, ninguém ouvisse. Às vezes, o cativeiro não tem grades. Ele é feito de silêncios, de promessas quebradas, de traições disfarçadas em abraços. É o tipo de prisão que prende o coração antes de prender o corpo. Mas, e se eu te dissesse que é exatamente nesse lugar, onde você pensa que tudo acabou, que Deus começa a construir a versão mais forte de você? José não prosperou quando foi livre. Ele prosperou no cativeiro. E talvez o que você chama de injustiça seja, na verdade, o campo onde Deus está treinando você para o propósito que ainda não pode ver. Quantas vezes o medo te paralisou? A dúvida te engoliu e a dor da rejeição fez você pensar que Deus te esqueceu. Mas a verdade é que Ele não te abandonou. Ele te escondeu para te preparar. A mente de José não se prendeu ao que os olhos viam. Ele tinha uma visão que atravessava as paredes da prisão. Enquanto muitos se revoltariam, José escolheu servir. Ele entendeu que quem tem propósito não perde tempo reclamando do processo. E talvez seja isso que Deus esteja tentando te ensinar. Prosperar mesmo quando o cenário não coopera. Você não precisa sair do cativeiro para crescer. Você precisa mudar a forma como o enxerga. Há prisões que não vêm para te limitar, mas para te lapidar. E o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos. Gênesis 39:3. O Senhor não saiu da cela, ele ficou lá com ele. E é nesse detalhe que mora o segredo. A prosperidade de José não era um lugar, era uma presença. Talvez você esteja nesse exato momento tentando entender por que a traição veio de onde você mais confiava. Por que as pessoas que você ajudou agora te viraram as costas? A dor da decepção é uma das mais silenciosas que existem. Ela corrói por dentro, tira o brilho do olhar e faz a mente duvidar até das boas intenções. Mas José aprendeu a transformar a traição em direção. Ele não permitiu que o golpe de quem o vendeu definisse quem ele seria. Às vezes, Deus permite que te empurrem para o poço, porque do poço ele vai te apresentar ao palácio. Não é o fim, é apenas a mudança de rota. O que parece abandono é muitas vezes a forma de Deus te arrancar de onde você não teria coragem de sair sozinho. E quando o cativeiro se alonga, quando o tempo passa e nada muda, é natural que o desânimo venha. É o peso da espera, é o coração cansado de acreditar, é a mente lutando para não desistir. Talvez você se sinta esquecido, invisível, como se o céu tivesse fechado para você. Mas é aí que a mentalidade de José se torna um espelho. Ele aprendeu a florescer onde ninguém olhava. A prosperidade não estava no cargo, estava na atitude. Ele foi fiel no pouco e Deus o preparava para o muito. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A fidelidade em meio à dor é o segredo que poucos entendem, mas que transforma o comum em extraordinário. Há momentos em que Deus precisa quebrar o orgulho dentro de nós antes de nos colocar em posições altas. E o cativeiro faz isso. Ele expõe as feridas que escondemos, revela quem realmente somos quando nada mais funciona. José aprendeu a servir mesmo sendo servo, a liderar sem trono, a confiar sem ver. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Está te treinando no silêncio, te moldando nas lágrimas, te fortalecendo nas perdas. Ele sabe o que está construindo. Você acha que está preso, mas está sendo preparado. E preparação sempre dói, porque ela arranca tudo o que não cabe no futuro que Deus tem para você. A mente humana quer respostas rápidas, mas o céu trabalha em processos. O cativeiro não é o fim da promessa, é o berço dela. José precisou passar pela casa de Potifar, pela prisão, antes de chegar ao governo. E você talvez precise passar por lugares que não entende para viver o que Deus prometeu. O propósito não nasce no conforto, nasce no desconforto.
Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. E essa transformação exige entrega, exige renúncia, exige fé quando nada faz sentido. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmos 126, 5. Sabe aquela sensação de que tudo o que você faz dá errado? Como se o mundo estivesse contra você. É assim que o cativeiro parece. Mas o que José nos ensina é que mesmo quando tudo parece contrário, Deus ainda está coordenando o enredo. Nenhuma injustiça escapa dos olhos dele. Nenhuma lágrima passa despercebida. Ele viu o que te fizeram, ouviu o que falaram de você e mesmo assim te mantém de pé, porque há algo maior em construção. Você não precisa entender o plano, só precisa confiar no autor. A mentalidade de José é uma lente espiritual. Ela não enxerga a dor apenas como dor, mas como uma ponte. Ele não viu os traidores como inimigos, mas como instrumentos. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É entender que o propósito sempre vence a ferida. O perdão não apaga o que fizeram, mas liberta você do que fizeram. A traição não tem poder sobre quem sabe quem é em Deus. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Essa é a virada divina. O que era para te destruir vai te impulsionar. Talvez hoje você esteja entre o poço e o palácio, entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu. Esse meio termo é o mais difícil porque exige fé sem evidência. E é aqui que muitos desistem. Mas José permaneceu. Ele acreditou sem provas, esperou sem garantias, trabalhou sem reconhecimento, e isso moldou nele uma fé inquebrável. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas está te ensinando a sustentar o peso da promessa antes de entregá-la. Porque quem aprende a prosperar no cativeiro nunca mais será escravo das circunstâncias. E se hoje tudo o que você vê são portas fechadas, lembre-se, José só viu as portas do palácio se abrirem depois de ter vivido as portas da prisão. Há bênçãos que só se revelam depois da humilhação. Há propósitos que só florescem depois da dor. E talvez Deus esteja te conduzindo exatamente por esse caminho. O caminho onde o cativeiro se transforma em cátedra, onde a traição vira testemunho, onde o sofrimento se torna força. Não fuja do processo, abrace-o, porque no final você vai perceber que cada lágrima foi uma semente e cada silêncio foi Deus te ensinando a ouvir a voz dele acima de todas as outras. E talvez, sem perceber, você tenha vivido exatamente o que José viveu, não nas circunstâncias, mas na alma. Você foi vendido emocionalmente por quem deveria te proteger. Foi esquecido em momentos em que mais precisava. Foi acusado por coisas que nunca fez. E agora carrega o peso de ser forte quando tudo em você grita por descanso. Mas Deus te escolheu não porque você é o mais preparado, e sim porque é o mais disposto. A disposição de permanecer quando tudo diz desista é o que diferencia quem vê o milagre de quem apenas fala dele. O cativeiro te ensina a depender do invisível, a confiar sem entender, a obedecer mesmo quando parece que Deus se calou. Ele não se calou. Ele está te moldando em silêncio, construindo dentro de você uma fortaleza que o mundo não pode derrubar. Talvez você acorde com o coração apertado, sem ânimo, com medo do amanhã. É como se cada dia fosse uma repetição do anterior e a esperança parecesse um sonho distante. Eu sei. Há dias em que a fé parece pequena demais para sustentar o peso da realidade. Mas lembre-se, José também acordou em celas frias, sem saber quando tudo mudaria. A diferença é que ele escolheu não deixar a cela entrar dentro dele. O ambiente não ditou o interior dele transformou o ambiente. E Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer colocar em você uma fé que ilumina até os lugares escuros. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Sabe o que é mais poderoso em José?
Ele não esperou ser livre para agir como alguém livre. Ele já vivia como um homem de propósito mesmo sendo escravo. É isso que muda tudo, quando você decide não ser refém do que sente, mas servo do que crê. Talvez o teu corpo esteja em cativeiro emocional, financeiro ou espiritual, mas a tua mente não precisa estar. O cativeiro pode prender teus passos, mas não pode prender tua visão. Deus está levantando em você uma mentalidade de realeza em meio ao caos. Ele está te ensinando a não reagir à dor, mas a responder com propósito. Você já percebeu que Deus às vezes te esconde no anonimato antes de te revelar ao mundo? É porque Ele sabe que a exposição antes da preparação é destruição. José foi preparado longe dos olhos das multidões. E talvez o teu silêncio hoje seja o mesmo laboratório de Deus. Ele está te treinando quando ninguém vê, e é por isso que você sente esse peso. É o peso da glória que está sendo formada dentro de você. Quando chegar a hora, ninguém vai entender como você cresceu tanto, mas Deus sabe. Foi no cativeiro que Ele te ensinou a reinar. Há algo poderoso em prosperar onde ninguém acredita que você conseguiria. Isso confunde os planos do inimigo e envergonha o inferno. O diabo esperava te ver destruído, mas vai te ver multiplicando. O que era para te parar vai se tornar o testemunho que abrirá portas. A traição te empurrou para o destino, o abandono te fez encontrar a presença, o desprezo te aproximou de Deus. Tudo aquilo que te feriu, sem saber, te alinhou ao plano divino. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. E talvez essa noite tenha sido longa demais, mas o amanhecer está vindo e Ele vai te encontrar de pé. Deus não quer apenas te tirar do cativeiro. Ele quer que você aprenda a governar dentro dele. Porque quem governa no sofrimento, governa em qualquer lugar. José se tornou a resposta para um povo inteiro, porque primeiro aprendeu a ser resposta para si mesmo. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está te ensinando a se levantar, a confiar, a não se corromper no meio da dor. Você é o José dessa geração. E o palácio que te espera não é apenas um lugar físico, é uma posição espiritual onde nada e ninguém poderá te roubar a paz. Talvez você olhe ao redor e veja apenas perdas, mas e se cada perda for na verdade uma poda? O agricultor não corta o galho para destruí-lo, mas para que ele dê mais frutos. Deus está te podando e a poda dói. Dói porque corta aquilo que você achava que precisava, mas é necessário, porque o peso do propósito não cabe nas estruturas antigas. Ele está te preparando para carregar algo maior. Não lute contra o que Deus está cortando. Aceite, porque é isso que vai te fazer florescer em terras secas. Há dias em que você questiona o porquê de ter um coração bom em um mundo tão cruel. Você ajuda e as pessoas te traem. Você perdoa e ainda assim te machucam. José viveu isso e talvez você esteja vivendo agora. Mas saiba, o mal que fazem a você não tem poder de anular o bem que Deus colocou em você. Continue sendo luz, mesmo que o ambiente seja escuro. Continue sendo justo, mesmo quando ninguém te vê. É essa consistência espiritual que muda destinos. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. E quando o coração se cansa de esperar, é aí que a fé começa a amadurecer. A fé imatura precisa ver para crer, mas a fé madura continua acreditando mesmo sem sinais. José acreditou quando não havia indício de mudança, e é isso que Deus quer de você, uma fé que não dependa do clima, mas da aliança. O que Ele te prometeu ainda está de pé. Não importa o quanto o tempo tenha passado, o que vem de Deus não caduca. Você pode estar em silêncio, mas o céu está trabalhando em teu favor. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não é uma oração qualquer. É um clamor que nasce de dentro, daquele lugar que ninguém vê, onde só Deus alcança.
Feche os olhos por um instante. Esqueça o que está ao seu redor. É entre você e Deus agora. Senhor meu Deus, neste momento eu oro por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu sabes o que ela tem enfrentado, o que ela tem suportado em silêncio. Tu sabes das noites em que ela chorou sem ser vista, dos dias em que pensou em desistir. Pai, entra nesse coração agora. Toca onde o homem não toca. Cura o que o tempo não curou. Ensina ela a prosperar no cativeiro, a ver propósito na dor, a encontrar teu amor mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, assim como estiveste com José, fica com ela também. Mesmo que o ambiente não mude agora, muda a mente dela, muda o olhar dela, muda o coração dela. Que ela entenda que não está sozinha, que o Senhor a escolheu e que o processo não é punição, é preparação. Dá força quando o corpo cansar, dá fé quando a alma duvidar e dá paz quando o coração gritar. Em nome de Jesus, que todo peso caia por terra e que ela sinta agora a tua presença, suave e real, preenchendo o vazio. Amém. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa mensagem mais falou com o seu coração hoje? Foi sobre o cativeiro, a traição, o propósito ou o processo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Quero ver o que Deus está ministrando dentro de você através dessa palavra. E se essa mensagem te tocou, não guarda só para você. Envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos os dias Deus tem uma nova palavra para a tua alma aqui. E lembra, o cativeiro não é o fim, é o lugar onde Deus começa a te ensinar a reinar.